that thing in here, man. Vem cá, seu desgraçado! Um sorriso, desgraçado! Hoje vamos falar da origem dos filmes de terror. Se for contar detalhes, é uma longa história. Então vamos resumir de uma maneira simples e de fácil entendimento. O que você entende sobre terror e horror? Isso mesmo, horror e terror são gêneros diferentes. Terror é geralmente descrito como um sentimento de medo e expectativa que precede uma experiência horrível. Por exemplo, um assassino invade a sua casa e começa a aterrorizar mentalmente e fisicamente você. Isso é terror. Por outro lado, o horror é o sentimento de repulsa que geralmente ocorre depois de algo assustador é visto, ouvido ou experimentado. Mais um exemplo. Quando você sente ou vê um espírito maligno atormentando ou possuindo uma pessoa. Isso é horror. Essa é a diferença de terror com horror. Os filmes de terror procuram uma reação emocional negativa dos espectadores ao jogar com os medos primários da audiência. Inspirado na literatura de autores como Edgar Allan Poe, Lovecraft, Bram Stoker e Mary Shelley, os filmes de terror têm mais de um século caracterizado por cenas que assustam o espectador. Os temas do macabro e do sobrenatural são muito frequentes. O terror também se pode sobrepor com gêneros de fantasia, ficção científica e sobrenatural. Em 1922 foi lançado Nosferatu, que praticamente eternizou os filmes de vampiros. E o que muitos não sabem é que Nosferatu nem sequer conseguiu respirar nos cinemas. Bom, toda a questão legal gira em torno dos direitos autorais de Drácula, de Bram Stoker, lendário romance o qual Nosferatu foi inspirado. O livro de Stoker chegou ao público em 1897, e quando o filme foi exibido pela primeira vez, em 1922, a publicação já fazia parte do espólio da família do autor, que morreu em 1912. Sendo assim, infelizmente a família do autor não vendeu os direitos do romance. O resultado final foi que a produtora que produziu o filme foi à falência por causa disso. Fez todo o investimento, apostou todas as fichas para que no final a viúva simplesmente não autorizou a exibição. Bom, mas isso eu explico em um outro vídeo. Os filmes de terror muitas vezes lidam com os pesadelos do espectador, as fobias ocultas e o medo do desconhecido. Os enredos dentro desse gênero muitas vezes envolvem uma força maligna, evento ou personagem, geralmente de origem sobrenatural, para o mundo normal de todos os dias. Mais alguns anos se passaram e chegamos em 1973. Sim, esse foi um ano marcante para o gênero do terror, ou melhor dizendo, horror. Chegou aos cinemas O Exorcista. Sem dúvida nenhuma, esse filme violentou o psicológico de todos que o assistiram, até mesmo dos ateus. Eu expulso espírito impuro! Bom da sua Em nome bicha! do Senhor Jesus Cristo! É Ele quem o comanda! Minha primeira experiência com esse filme foi em VHS, porém, devido ao seu grande sucesso, o filme ganhou uma nova versão restaurada e com 11 minutos de cenas extras que foi exibido no cinema como versão do diretor, no ano de 2000. Bom, seguindo adiante na evolução desse gênero, elementos predominantes incluem fantasmas, alienígenas, vampiros, lobisomens, demônios, dragões, gore, tortura, animais ferozes, bruxas, monstros, rebelião das máquinas, palhaços malvados, zumbis, canibais e assassinos em série. Ufa, a lista é longa. Por outro lado, os filmes sobre o sobrenatural não são necessariamente sempre de terror ou horror. Já nos tempos atuais, com as tecnologias avançadas e a favor do cinema, os estudos apelam para a computação gráfica, que acabam perdendo aquele ar tenebroso que arrepia os pelos do corpo, com exceção de alguns diretores, que ainda aderem a old school, assim como Sam Raimi, que trouxe o filme eleito mais assustador do ano de 2013, e ainda é um dos mais assustadores em pleno ano de 2021. A refilmagem de A Morte do Demônio, onde ele dispensa qualquer uso de computação gráfica, focando apenas em maquiagem pesada, assim como foi no original, de 81. Uma curiosidade importante é que o curta-metragem Le Menu du Diable, de 1896, de George Méliès, é considerado como o primeiro filme de terror da história do cinema.
E é isso aí, pessoal. Até mais. Ainda temos mais assuntos a falar. Depois de O Exorcista e Evil Dead, uma fila enorme de filmes de terror, os zumbis também invadiram as telinhas e telonas. Bom, para falar a verdade, os filmes de zumbis vieram até mesmo antes do Exorcista e Evil Dead, porém não teve a mesma força que ambos os filmes, que mudou de vez a visão do terror e horror, trazendo imagens e histórias perturbadoras. O primeiro filme de zumbi foi o clássico Zumbi Branco, de 1932, dirigido por Victor Halperin, e era estrelado pelo mestre do terror Bela Lugosi. The living dead, corpses taken from their graves, were made to work in sugar mills and fields at night. Os filmes de zumbis antigos tinham inspirações nos casos reais de zumbificação no Haiti, onde poções de magia negra era, ou até mesmo é, nos tempos atuais, para transformar as pessoas em zumbis vivos, mas não no sentido cinematográfico, e sim rituais que escravizam essas pessoas que tomaram as poções, que ficam simplesmente sem sentido algum, obedecem ao suposto dono que lhe deu a poção de magia negra. Bom, se você quiser saber mais sobre esse assunto, fiz um documentário bem bacana que está disponível na descrição deste vídeo. Você vai gostar, dá uma olhadinha lá. Mas enfim, voltando ao assunto, Zumbi Branco de 32 foi um sucesso. Claro, considerando a época e circunstâncias do momento. Ganhou então uma sequência, Revolta dos Zumbis, de 36. Mas nada se compara com o grande clássico e pioneiro dos filmes de mortos-vivos, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, do grande mestre George Romero. Espera aí, Diogo, mas o filme Zumbi Branco de 32 não era pioneiro? Não, galera, quero dizer que o clássico Zumbi Branco faz referência aos zumbis de magia negra. Já o de George Romero, de 68, refere-se aos mortos-vivos, aquele com a carne do corpo apodrecendo, saindo das sepulturas, voltando à vida após a morte. Cemitério da Ressurreição. Seja lá qual for o tipo de morte, mesmo com o corpo estraçalhado, membros destroçados. Eu estou sentindo a minha podridão. Mesmo assim, eles ainda caminham e estão sempre com muita fome, mas fome de cérebro. Por que comem pessoas? Pessoas não, cérebro. Os anos passaram e os zumbis foram se aperfeiçoando, ou melhor dizendo, evoluindo. Hoje em dia temos zumbis super velozes e mais espertos. Diferente das antigas, que eram lentos e burros. Agora eu te pergunto, qual época de zumbi você mais gosta? Das antigas, que pareciam ter um Windows 95 instalado em seu sistema, ou os atualizados nos tempos modernos, que são ferozes, rápidos e verdadeiras máquinas de matar? Difícil decisão, né? Até um tempo atrás eu não tinha preferência, ambos me agradavam. Porém, quando assisti ao filme Extermínio de 2002, comecei a mudar meu ponto de vista e ficar mais ligadão nesse novo tipo de zumbi, principalmente quando chegou Guerra Mundial Z, com Brad Pitt, de 2013, onde mudou de vez o gênero zumbi. Um filme totalmente veloz, que deixa o telespectador ligadão nos 220 volts. Não dá nem para respirar. Se você cansar de correr, morrerá devorado, pois os zumbis são verdadeiros maratonistas. Aliás, maratonistas e alpinistas. Ah, chega de zumbi, né? Vamos falar um pouco da evolução dos vampiros nos cinemas e nas telinhas de TV. Eu quero ser Antigamente não tinha classificação de idade. Na sessão da tarde da Rede Globo e no cinema em casa do SBT,
eram recheadas de filmes de terror, a rua época de ouro. Eu adorava quando eram exibidos filmes de vampiros e lobisomens. No gênero vampiresco, por diversas vezes ao ano eram exibidos Garotos Perdidos, na sessão da tarde. Uma galerinha luta para uma cidade de um grupo de vampiros. Boa noite, sanguessuga! Encarando uma aventura de arrepiar. Os Garotos Perdidos, nesta quinta, na sessão da tarde. Enquanto na concorrente SBT, com o Cinema em Casa, exibia Bala de Prata, A Hora do Lobisomem. Cinema em Casa, do mestre do terror Stephen King. Uma fera enlouquecida pondo medo em uma cidade. Meu filho foi feito em pedaços. Contra os efeitos da lua cheia, só existe um antídoto: Bala de Prata. Cinema em Casa, amanhã, 1h45 da tarde. Claro, tinha diversos outros títulos, mas esses dois foram marcantes. O primeiro filme de vampiro lançado foi Nosferatu, de 1922, conforme mencionei agora de pouco. Os filmes de vampiros tinham características muito simples, onde era representado apenas por um homem com maquiagem pálida e com dentes nitidamente postiços, onde parecia propaganda de pasta de dente de tão limpo e brancos que eram as presas, exceto Nosferatu, onde teve uma maquiagem bacana, fazendo parecer dentes de rato, excelente para a época, bem diferente dos filmes de Drácula, interpretado por Christopher Lee, cujos dentes pareciam de galãs de novela. O tempo foi passando e isso foi mudando. A cada filme lançado, mais bizarros ficavam os chupadores de sangue, agora sim parecendo de verdade as criaturas da noite, com uma maquiagem mais bizarra que realmente assustavam. A mesma situação aconteceu com os filmes de lobisomem. O primeiro filme de lobisomem foi O Lobisomem de Londres, de 1935. Era apenas um homem peludo que não assustava nem criança. Maquiagem muito simples, que mais parecia ser uma máscara de festa fantasia. Talvez porque realmente era mesmo. Mas novamente o tempo foi passando. O cinema foi ganhando novos talentos de criadores de efeitos visuais e maquiadores de alto nível. E assim, esses lobinhos foram se tornando criaturas assustadoras, que não se contentavam em apenas matar, eles destroçavam os corpos das vítimas. Em 81, um lobisomem americano em Londres revolucionou de vez os filmes de lobisomem, com efeitos visuais que impressionam até hoje. E tudo era efeito visual da antiga old school, ou seja, nada de efeito de CGI. Até porque quase nem sequer existia naquela época. Era tudo na raça, feito com maquiagem pesada. No mesmo ano, veio o Grito de Horror, que também impressionou e ainda impressiona pelos seus efeitos especiais de maquiagem. Após vermos filmes sobre fantasmas, exorcismos, vampiros e lobisomens, eu não poderia deixar de falar de uma das maiores franquias de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica. Sim, uma franquia que conta com diversas continuações do filme que apavorou psicologicamente as pessoas nos anos 70. Para as pessoas que têm medo de filmes de exorcismo,
mas adora mesmo assim filmes de terror, deve assistir então ao filme O Massacre da Serra Elétrica, que foi inspirado em fatos reais na vida do carniceiro Ed Gein. Fizemos um vídeo especial sobre esse assunto. Se você quiser saber sobre essa aterradora história, veja na descrição o link. Leatherface, esse é o apelido do personagem mais sanguinário e macabro que já existiu na história do cinema. Ele usa uma máscara de pele humana de suas vítimas e, além disso, toda a sua família são canibais. Um filme que vai mexer com seus nervos. O medo tem várias faces, e uma delas, e talvez a pior, está presente em O Massacre da Serra Elétrica. Nesse filme você vai sentir medo. Medo de verdade. Você vai ver como o ser humano pode se tornar um verdadeiro monstro impiedoso que se alimenta da carne de suas vítimas e principalmente dos seus medos. Você vai ver até que ponto pode chegar a crueldade, ou seja, sem limites. Definitivamente é um filme que marcou gerações e ainda impõe respeito. Tenha medo, muito medo. E aí, gostou dessa evolução assustadora? Então compartilhe com seus amigos e deixe um joinha para ajudar. Até mais!